Ó o tropeiro! Ó o tropeiro! Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro! Ó o tropeiro! Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e, claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Tropeirão Cast na área, meus amigos! Meu nome é Gilvan Marçal, sou um jornalista e meu parceiro de prosa, de resenha e de muitos tropeiros por essa longa vida é o jornalista Anderson Gonçalves. E aí, meu amigo, como é que tá? Como é que foi a semana? Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, a hora que você estiver escutando. Essa semana tá sendo quente, assim, tô com um pouco do resfriado, assim, se minha voz estiver um pouco anasalada, gente, me perdoe, é porque o resfriado pegou o nariz também entupido, mas fora isso, tudo bem. E vamos que as notícias são quentes dessa semana. Então vamos agilizar que hoje tem muita coisa. Hoje começa com Atlético, Cruzeiro, América e hoje tem até Libertadores. Não tem Atlético, Cruzeiro e América na Libertadores, mas o que tem de flamenguista em Minas, então vamos falar um pouquinho de Libertadores no final. Então tá começando o episódio número 13 do Tropeirão Cast e hoje temos o Galo que, se tivesse se esforçando mais, teria conseguido algo mais que um empate contra o Fluminense. O América, que está a 2 jogos do sonho, que é subir novamente para a Série A. Já o Cruzeiro, o cabuloso segue à risca o manual para o rebaixamento. Não é só jogar mal, não. É torcida invadindo festa, é pichação em muro, é confusão, é um manual lindo de estamos caminhando rumo ao rebaixamento. E aí, meu amigo, vamos começar a destrinchar esse trem aí? Vamos sim, vamos em frente. Então, peraí, então, antes de tudo, Tropeirão Cast tá no seu podcast favorito, você pode usar no Pocket Cast, pode usar no Google Podcast, no Castbox, no Spotify, pode usar no Deezer, tem até no YouTube. Tem Tropeirão Cast no YouTube. Procura lá, digita Tropeirão Cast no Google, você acha do jeito que você quiser escutar o Tropeirão. Uma dica para quem não é muito afeito ao mundo do podcast, você pode seguir, você segue lá no seu agregador de podcast e pede para assinar, para se inscrever, e aí você recebe um alerta, uma notificação assim que cada episódio do Tropeirão Cast está pronto. Normalmente, toda quinta-feira a gente coloca. Episodicamente, a gente pode gravar na sexta ou fazer um episódio especial, mas toda quinta-feira, meio da tarde, Tropeirão Cast começa a piscar no seu celular, no seu computador, no seu tablet. E não esqueça de falar com a gente, tropeirãocast@gmail.com, sugestão, e-mail, reclamação, protestar contra qualquer coisa que o Anderson falar. E pode usar o Twitter também, @tropeirãocast. Opa! Essa introdução foi a mais rápida da história do Tropeirão, hein? Hoje tem muita coisa para falar, então correria, agilidade. Age igual o ataque do Cruzeiro, né, Anderson? Aí você pegou pesado. Falar que é rápido e rasteiro. Há um tempo atrás, há um bom tempo, o Cruzeiro era rápido e rasteiro igual o ataque do Cruzeiro. Só que agora tá mais arrastado. É lento e arrastado com o ataque do Cruzeiro cabuloso. Exatamente. Toca o sino, então vamos falar do Cruzeiro. 16º colocado, 36 pontos. Tá longe, né? E aí, o que você achou do pífio? Lembrei como é que é o... Mauro César? Mauro César. Pífio jogo do Cruzeiro contra o Avaí. Não foi pífio, foi abaixo da crítica em todos os aspectos, assim. A rodada perfeita, Botafogo perdendo, Ceará perdendo, Fluminense empatando, o Galo deu uma mãozinha lá, deu um empurrãozinho pro Fluminense. Até o CSA, apesar de estar menos
menos próximo, mas também perdeu na rodada. Ou seja, estava nas mãos de quem? Do Cruzeiro para chegar à 14ª posição, fazer 38 pontos, vai ficar só 7 do sonhado 45. Aqui que o Cruzeiro me arruma. Um empate arrastado dentro de casa contra o Avaí. Um time sem inspiração. Um time que entrou na retranca do Avaí. O Avaí ficou num ferrolho, se defendendo, e isso porque o empate rebaixava o Avaí, levantando suspeitas até de mala branca, de incentivo financeiro, para o Avaí segurar o Cruzeiro. Independentemente de ter ou não a mala branca, que os caras comemoraram o empate no fim do jogo, por isso que gerou as suspeitas, o Cruzeiro, mais uma vez, foi sem inspiração, foi sem qualquer efetividade assim, dentro do jogo. O Abel, mais uma vez, insistindo com as mesmas peças que todos já estão falando. Não tem uma quebra de ritmo do jogo, não tem um jogador que quebra a linha adversária com drible. Quando ele tentou fazer isso, já era um pouco tarde. Ele tentou, no fim do jogo, ter David, Fred, Sassá, Pedro Rocha, depois o David saiu, para tentar ir para cima do Avaí, mas não adiantava. A bola era só cruzada. O Cruzeiro lançou 51 bolas dentro da área. Teve uma com perigo, que foi uma cabeçada do Thiago Neves, que ele perdeu o gol. Você cruza 51 bolas para a área, não consegue efetividade, então eu acho que é a jogada equivocada. No mínimo. Não se treina. No mínimo. Bem simples. Jogar a bola para cima na área é a desculpa de quem não tem o que fazer. Não repertório. Não treinou, você joga lá para lá e deixa, vai, se Deus quiser. Então, talvez Deus não estava disponível naquele dia lá, entendeu? Tinha mais o que fazer, né? Convenhamos, né? Porque até ele deve estar de saco cheio de assistir jogo do Cruzeiro. É horroroso. E flertou com a derrota. Teve uma bolinha no final, um cruzamento lá que o cara deu um facão de cabeçada da bola, quase. Se ele não tá com a marcação, ele cabeceia sozinho, e aí eu acho que era uma derrota pro Cruzeiro. Não, sem dúvida. E se pensarmos bem, tudo favorável ao Cruzeiro, você pode falar que o time entrou nervoso, não sei o que e tal. Não, gente, mas independentemente disso, o time tinha a obrigação de vencer o Lanterna e rebaixado Avaí dentro de casa. Aí, mais uma vez, o time foi travado. O time não conseguiu. O Robinho entrou depois, tentou. O Robinho não está conseguindo articular. O Robinho cansa rápido. O próprio Thiago... A pessoa entra no segundo tempo e cansa. Foi isso. Então você vê que e você falou da questão do treinamento, o Cruzeiro teve uma semana inteira para trabalhar. Nada. E não conseguiu. Aí só treinos fechados, dá a sensação que o Abel tá pegando assim, toma a camisa aqui, vamos ficar batendo uma bola aqui, não tem ninguém vendo mesmo. Seja o que Deus quiser, a gente chega no jogo, aí vocês resolvem dentro de campo. Então, assim, não tem uma jogada ensaiada, não tem uma mudança tática, não tem uma disposição diferente do time. Aí você continua insistindo. A má fase dos caras já está ficando cada vez mais em alta. O David completou essa semana 8 meses sem marcar um gol. A última vez que ele marcou gol foi no dia 20 de março de 2019 contra a Caldense pelo Campeonato Mineiro. E são 40 jogos. O David jogou 40 jogos e não marcou um gol desde então. 40 vezes. E não é só isso, ele não consegue dar assistência. Ele não consegue nem dar assistência para gol. Ele não consegue, assim, o cara que corta, que quebra a defesa, não. A jogada dele é sempre a mesma. Eita, custei achar o MP3 da corneta. Não, mas vamos continuar. Tô dando para ver corneta. Vamos cornetar mais. Não, vamos cornetar, não. Não vamos. Eu vou poupar o ouvinte cruzeirense. Sabe por quê? Eu dei um dado aí. Não, você tá sufocando e você tá matando o nosso ouvinte. Você tá destruindo a nossa audiência. Tá falando de David até hoje. Eu vou fazer o seguinte. Não, tô falando, mas o Abel insiste com ele. Mas se o Abel insiste com ele e o Cruzeirense vê que ele tá lá dentro de campo, não produzindo, e você tem o Pedro Rocha recuperado lá, pelo menos para tentar alguma coisa diferente. O Pedro Rocha não fez um grande jogo e ainda levou o terceiro cartão amarelo, então vai ficar de fora de mais uma partida contra o Santos.
Então você vê que não tá tentando. Pô, o cara pelo menos um tempo falar assim, Pedro, vai lá, a gente precisa fazer um gol rápido assim. 45, 45, né? Cada um tem 45. Quem der mais, ganha mais dinheiro. Exatamente, faz isso, tenta alguma coisa diferente. Aí chega na entrevista coletiva, a Abel fala assim: não há proteção com os jogadores mais experientes, que foi questionado na coletiva. Nem da proteção. Proteção. Para mim, Robinho e Fred tem que jogar titular. Jogo grande, tem que ganhar. Quem ganha mais, quem tem mais lata velha para vender, tinha que estar em campo. Vai jogar 45 minutos, que chega os primeiros 45 minutos? Mas não estão entregando, Gilvan. Não, então tudo não bem, mas beleza, mas você põe o Fred, qual que é o salário do Fred? Sei lá, não me interessa. Ele ganha porque ele... Fred é R$ 1 milhão, não, não, R$ 1 milhão. Quer saber, o cara ganha muito lá, o problema é de que assinou o contrato. E o cara tá no banco, num jogo desse? Não, o Fred, mas no caso do Fred tem uma especificidade, assim. Ele teve um problema com o filho dele na segunda-feira, um problema de saúde, o filho dele foi parar no hospital. Nesse mesmo dia, o Fred também teve uma audiência com um litígio com o Atlético lá da multa de R$ 10 milhões, a gente pode contar isso no outro dia, que aí ele entrou com um recurso para não ter que pagar os 10 milhões da multa para o Atlético. Só que essa decisão da justiça vai sair só em 2021, então vai ser longe. Só que o Fred tinha que entrar com esse recurso para ele não ter que pagar agora, entendeu? E teve um problema com o filho dele, que já está bem. Sim, ele chegou no Mineirão no segundo tempo. Ele chegou no Mineirão na metade, quase começando o jogo. Aí ele trocou de roupa, aí o Abel colocou no segundo tempo. Ele começou com o Sassá. Então, tá entendido. Foi bom. O que esclareceu para mim? Esclareceu por 20, mas continuo achando que quem ganha muito tem que entregar muito. Tá entregando pouco, cobrança tem que ser em dobro. Vou parar de falar de Avaí. Fechar esse capítulo. Não quero nem lembrar o jogo que o nosso amigo lá, como é que é o meio-campista lá, que eu faço questão de esquecer o nome dele. O Thiago esse senhor aí. Jogou. Nossa senhora. Vamos. O Avaí passou. Capítulo à parte, nós não queremos maltratar os ouvidos da nossa audiência. Vamos falar da próxima parte. Sim. Antes da gente chegar e falar dos próximos jogos, a gente falou sobre o manual do rebaixamento, né? Joga mal. Você tem 6 pontos disputados entre o jogo do Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e Avaí, 2 conquistados. Ou seja, deixou escapar 4 pontos. E no manual do rebaixamento, pichação. Hoje, quinta-feira, que nós estamos gravando, picharam os muros. Claro que tudo isso é articulado. Os muros ataques da Raposa. Isso aí, tudo é articulado para poder fazer um barulho e dar notícia. Fora os milhões de áudios vazados, sabe-se lá de onde, com quem, um monte de fake news distribuída pelos grupos de WhatsApp de cruzeirense. E aí, a derradeira festa da esposa do Dedé. Explica pra gente, meu amigo. De terça para quarta-feira, a esposa do Dedé foi comemorar seu aniversário, então havia alguns convidados, entre eles o Dedé, claro, alguns jogadores estavam na comemoração, celebrando com ela, e integrantes de uma organizada do Cruzeiro, a Pavilhão, soube desse evento, que foi num salão de festas, um evento particular, e eles juntaram 7 pessoas e foram até esse evento cobrar os jogadores. Invadiram a festa. Literalmente, invadiram a festa. Ao invadir a festa, começaram a agredir verbalmente quem estava lá. O Dedé, o Ederson, alguns jogadores do elenco estavam lá, celebrando com a esposa do Dedé. Segundo relatos da torcida, o Dedé ficou exaltado, tentou tirá-los da festa, agredi-los assim com empurrões, etc. E acusaram o Dedé de estar pulando igual o Sassá pula, sassarrado no ar, assim, com o joelho em recuperação, assim. Mas isso não foi confirmado, mas independentemente. Tem 2 coisas nesse caso, Gilvan. Uma é a falta de bom senso do elenco do Cruzeiro nesse momento. Tudo bem, pode ser uma festa privada, a esposa do Dedé faz redes sociais se justificar, que era um evento particular, etc. e tal. Mas, nesse momento, assim, com esse patrulhamento que existe em torno do clube, evitar qualquer movimentação que possa gerar esse tipo de interpretação
já seria um ganho. Na sexta-feira da semana anterior, o Zezé Perla se juntou com o elenco e pediu para eles se preservarem, para não serem vistos na noite. Olha só que nível chegou. Você tem que pedir o time praticamente lutando loucamente contra o rebaixamento, você tem que pedir para os caras para irem para a farra. Aí, não, gente, vamos evitar de ir para farra, vamos aparecer, não, eventos, o que, tal, tudo bem. O cara tá de folga, o direito dele é fazer qualquer coisa. Vamos para a segunda parte. Era um evento privado, era uma comemoração da esposa lá do Dedé, etc. Então, esses torcedores também não tinham o direito de estar lá em cobrança, assim, porque era de terça para quarta-feira. Então, assim, não tem jogo essa semana, o jogo é só no sábado. Então, era um evento privado, que eles foram lá como patrulha, como polícia. E, inclusive, deu polícia, que eles só foram retirados do evento com policiamento. Então, os dois aspectos, assim, os jogadores dos Cruzeiros têm que pensar e se preservar, independente deles terem direito ou não, para não gerar esse tipo de interpretação. Porque torcida organizada, eles não têm cérebro, eles não são acéfalos, assim, eles só enxergam aqui, igual zumbi, acham que eles vão resolver tudo na força e na pancada. Então, e normalmente eles são usados como instrumentos até da diretoria ou da oposição da diretoria para gerar mais, deixar o ambiente mais conturbado ainda. Então, o Cruzeiro não precisa disso. Não é o momento disso. Então, essa festa aconteceu, houve a confusão. O Cruzeiro, mais uma vez, pediu para os jogadores se preservarem. E o momento agora é de se tranquilizar, porque você resumiu. O manual do rebaixamento está sendo seguido à risca. Falta pouca coisa para o Cruzeiro conseguir o feito de ser rebaixado para a segunda divisão. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre esse evento e sobre... A gente não tem que ficar dando muito espaço para a torcida organizada, não, porque normalmente esse torcedor comum que paga pay-per-view, vai ao estádio, esse é torcedor de verdade. Esse que é massa de manobra de clube para usar para pressionar o jogador, não é torcedor do clube, não. Não, o engraçado disso tudo é 7 pessoas. Não, foi 50, foi 700. Não, é incompreensível, né? Realmente, o negócio, a barra pesou. 7 pessoas fazem um barulho desse. E aí, o cara não consegue, o cara tá sob pressão, tá difícil, não é fácil. É como se você estivesse trabalhando lá no seu trabalho, meu amigo, que está escutando, e eita, o chefe tá te cobrando, os resultados não estão dando, a economia não está ajudando e não está vendendo, e o chefe continua cobrando do mesmo jeito. Não é muito diferente da sua vida, a vida deles. É uma relação de cobrança, tem que entregar o resultado. E aí você não pode nem, Claro. você não pode nem no cinema dar uma amenizada. Relaxado. Claro. Não pode. Não, o Marcelo de Jean, que é o diretor de futebol, ele deu coletiva mais cedo, pedindo para os jogadores terem cuidado com o extracampo. A partir do momento que você tem o clube tendo que fazer pedido para os caras se preservar o seu material de trabalho, que é o corpo, porque a fase não é boa, os caras também estão sem consciência do momento. Não tem Não, condição também. não é consciência, cara. Eu acho que por exemplo, vou criticar a sua visão, que é uma visão já viciada do jornalismo esportivo. Ó, cornetei o meu próprio. Essa foi histórica. Cornetei o meu próprio parceiro. O que acontece? Porque ele se preserva fisicamente, ele evita a confusão, mas psiquicamente ele não está no nível de relaxamento necessário para que eles cheguem lá no campo e tomem as decisões. Aí você vê um jogo pífio como esse do Avaí, que é qual é o número de cruzamentos, você falou? 51. 51 cruzamentos. O cara não raciocinou, não. Ele não tá completamente equilibrado. Tô falando mentalmente, para falar, calma, agora é a hora de fazer isso, deixa eu cozinhar esse jogo, nós vamos fazer o gol daqui para os próximos 5, 7 minutos. Mas enquanto isso eu vou trazer esse cara para cá. Sabe essa reflexão que o jogador maduro, equilibrado, tá bem? Pois quando ele não tá bem fora de casa, ele não consegue ir na festa de aniversário da própria esposa. E aí o treino, o Dedé não tá jogando, mas o outro tá lá, ele não consegue ir no cinema, ele não consegue ir na escola. Eu não vou na escola da filha lá buscar a filha, porque os caras vão me cobrar lá, os pais cruzeirenses vão me encher a paciência. Se o cara não tá com esse equilíbrio, chega lá no campo e diz, gente, mas que tá acontecendo com esse jogador hoje? E aí você não sabe, porque quem manda a perna fazer a coisa é a cabeça.
Não, concordo. Eu entendi o que você falou. O que eu quis dizer quando o clube entra para fazer essa Sim, cobrança não precisava, é né? porque que não deveria, porque os caras têm que entender assim que qualquer faísca que seja solta no meio desse turbilhão pode virar uma fogueira, pode virar uma tempestade gigante assim e queimar os próprios atletas assim. É isso que eu quis dizer Eu assim. Então sei, assim, sei. eles Não, não têm. eu tô te bulinando, tô te alfinetando, mas é mais pro nosso ouvinte também perceber isso. Porque eu acho que esses caras jogam é pra galera. Quando eles falam esse negócio lá, tô pedindo o jogador pra se reservar, não, ele tá jogando é pra imprensa. Isso. É É, isso e é mesmo. A isso. imprensa Não, compra isso. e isso, cara, é isso que eu acho que não pode ter. E o assim, no manual do rebaixamento esse desequilíbrio mental, ele reflete no campo. Tipo assim, esses 6 pontos que o Cruzeiro devia ter conquistado contra o Atlético e contra o Avaí, cara, esses 4 pontos estão fazendo falta. Quer dizer, obviamente esses 4 pontos vão fazer falta lá no final. No último tropeirão do Campeonato Brasileiro, vocês vão lembrar. Esse é o 13º episódio. Eu vou lembrar esses 4 pontos contra Avaí e contra O Atlético. Atlético. E aí podem virar 6 pontos se arrumar um empate contra o CSA. Vamos passar para essa parte, então? Falar de. Não, vamos sim, vamos sim. Vamos Vamos falar avançar, do. inclusive, os próximos jogos. Vamos falar do futuro. Porque o passado a gente já não muda mais. 36 pontos, 16º. Nós temos 5 rodadas, meu amigo. 15 pontos. Então, o Cruzeiro chega a 51 pontos. Certo? Se eu tenho que chegar Isso, aos ganhar 40. todos. Vamos fazer uma matemática simples aqui. Se ele não pode perder 6 pontos, certo? Isso. Ele Então, pode perder, na verdade, ele porque pode aí perder chega aos 6 40. pontos. Ele chega É, nos 45. Então, bora lá. isso. Então, se eu tenho que ganhar os 3 próximos jogos, que eu vou ficar com 12, 48. 12,48. 48. Então, dos 5 jogos, vão ganhar 3. Beleza. Santos, CSA, Vasco, Grêmio e Palmeiras. Dos 5, 3 estão lá em cima. A gente falou disso antes. A gente pode torcer para o campeonato acabar esse final de semana, o Flamengo ser campeão, e aí o pessoal lá de baixo, lá de cima, já começar a pensar em 2020. É, a iminência do título do Flamengo, assim, se não for domingo, mesmo ele estando na Libertadores, Vai ser no próximo. vai ser na quarta-feira. Isso aí, discutível, não vai ter. Então, o Palmeiras e o Grêmio, assim, vão brigar ainda para manter no G4, mas o Palmeiras vai perder aquele ímpeto de buscar o título, que não vai ter mais Vai jeito, buscar a assim. grana da colocação só. Exatamente. Só que a conta, na hora que você citou que o Cruzeiro perdeu os 4 pontos, né? 2 contra o Atlético, 2 contra o Avaí, que a conta do Abel era o seguinte: o clássico, ok, o empate no clássico não é normal, mas a conta do Abel era o seguinte: vitória sobre o Avaí, CSA e empate com o Santos, fazer 7 pontos em 9, que a coisa já se encaminharia muito bem, assim. A coisa já iria para os 42 pontos, o Cruzeiro ficaria a 3, assim. Só que o Cruzeiro vai ter que inverter essa lógica e buscar os 3 pontos que deixou contra o Avaí com o Santos na Vila Belmiro. Aí que o negócio começa a apertar. Você tem um time que dentro de casa é muito forte, o Santos assim é um mandante muito forte, um time ajustado, está acostumado a jogar na Vila, nunca é fácil, o Cruzeiro já ganhou lá, mas assim, em outros tempos, nesse momento, o time não está ajustado o suficiente para conseguir lá se impor em cima do Santos. Pode ganhar, claro, futebol, mas a tendência de que o Cruzeiro consiga no máximo um empate diante do Santos é muito maior do que conseguir uma vitória. Então, aí vão ter que empurrar o negócio para o jogo contra o Vasco e contra o CSA. Por exemplo, eu vi o jogo Santos e São Paulo, o Santos deu uma surra no São Paulo no primeiro tempo, só que o Santos cansa. Só que o jogo foi à tarde, 4 horas da tarde. O jogo contra o Cruzeiro é 9 da noite. Isso mesmo. Sabadão. Depois da decisão da Libertadores. Então, é um outro tipo de clima. Litoral, bem mais ameno. Então, o Cruzeiro tem que pôr lá uma estratégia. Que assim, vai apanhar no primeiro tempo e se o Santos der essa cansada que é habitual,
pode aproveitar alguma coisa no segundo. Agora, se for para trocação com o Santos, pode acabar o primeiro tempo com 2-0 para o Santos, claro. Não, então, essa trocação que o Cruzeiro não tem. Não tem fôlego, não tem né? força, não tem força, não tem fôlego para fazer essa trocação com o Santos, que inclusive é um time mais jovem, assim, fisicamente mais jovem, então tende a suportar um pouco mais um ritmo intenso, pelo menos no primeiro tempo. Tudo bem, pode cansar no segundo tempo, claro, normal, mas a dificuldade é justamente essa. E essa semana, o Cruzeiro continua assim, treinando nas portas fechadas, treinando, tem a semana cheia de novo, é a última semana de descanso, assim, para acertar o time. Você estava falando de jogar para a torcida, eu escutei alguns cronistas falando assim, se o Abel fosse demitido agora, não seria estranho. Esses caras jogaram... Sacanagem, não, sacanagem. Exatamente. É o famoso vende-clique, né? Bota no meu canal ou acessa meu site. É sacanagem. Foi isso mesmo. Os caras jogaram assim pra galera, pegar a raiva da galera pra cornetar o cara. Eu falei, gente, não tem Agora é tarde. Agora é tarde, não tem que trocar. O Abel tem que ser cobrado para fazer algumas mudanças. O Cruzeiro está 12 jogos sem perder, olha só. Só que desses 12 jogos foram 8 empates. 8 empates. Então, assim, o Cruzeiro empatou 15 vezes no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é outra conta. Essa ineficiência do ataque de não marcar gols, o Cruzeiro fez 26 gols em 33 jogos. É uma coisa que o futebol precisa evoluir melhor, que eu sempre falo que eu gosto de outros esportes, é assim, estou tantos jogos sem perder, e daí? Sua produtividade é baixa. Trabalha em cima da produtividade. Qual que é a produtividade? Qual é o percentual do time? Mas é isso mesmo. É isso aí, beleza. Tem quantas vitórias o time do Cruzeiro? Conta aí. Todo cruzeirense sabe de cor, mas quantas que são 7. São 7. Tá de brincadeira, né? O cara são quantas rodadas no campeonato? 33, vai para 34. Pelo amor de Deus, gente. Aí fica lá. Tem o nome, fica rotando. Fica rotando que tá tantos dados sem perder, mas também eu prefiro ganhar 2 do que ter 6 empates. É isso aí, ó. Eu prefiro ganhar 2 e perder 2, que dá 6 pontos, do que empatar 4. Isso mesmo. Tô invicto. Porque você pensar. Isso, porque você pensar, se o Cruzeiro tiver desses 12 jogos, por exemplo, tivesse ganho 4, tivesse perdido os demais, o Cruzeiro teria feito 12 pontos. Olha só. Aí 12 pontos já teria resolvido o problema, muita coisa. Às vezes você ganhar é muito mais importante assim, do que você ficar invicto com empate. Assim. Você ir para o risco, né? Você ir para o risco. E o critério de desempate, inclusive, o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Não tem mais. Então, não adianta nada ficar empatado. Pode ser rebaixado com o mesmo número de pontos, porque tá essa mistureba toda lá na zona da confusão, por causa de número de vitórias. Aí imagina, nossa, estamos rebaixados porque temos 2 vitórias a menos, temos 1 vitória a menos. Avisando, hein, gente? Hoje, 21/11, estamos gravando Tropeirão Cast número 13. Pode ser por causa de número de vitórias. Pode, exatamente. É um time que empatou 15 vezes. Olha só, o campeonato tem 38 rodadas assim. Você empatou mais de 1/3 do campeonato. Mais de 1/3 do campeonato, você ficou empatado. Olha só, você perdeu 30 pontos nessa brincadeira aí. Você perdeu 30 pontos só com empates. Eu vou ser honesto. Absurdo. Vou ser honesto com o Cruzeirense. Santos, CSA e Vasco. Eu acredito que vai conseguir 6 pontos dos 9. Se conseguir menos que isso, caixa. Já era. E o melhor mundo seria 7 pontos. Um empate contra o Santos e 2 vitórias, CSA e Vasco. Tem ganhado o Vasco lá. Então, 7 pontos desses 9 disputados. Agora, se voltar para casa com 4, com 2, que tem chance, né? Aí, meu amigo, aí pode arrumar o pay-per-view da Série B ano que vem. Não, e temos que pensar uma coisa que é muito pior. Que tudo isso que nós estamos falando
não depende dos outros clubes, dos outros resultados. O Cruzeiro depende única e exclusivamente dele. Então, assim, todas as rodadas, as últimas 5, 6 rodadas, assim, elas foram super favoráveis ao Cruzeiro. Ou seja, estava sempre nas mãos do Cruzeiro, assim, beleza, é só eu jogar e conseguir impor meu jogo e ganhar. E mais uma vez, contra o Grêmio, por exemplo, na penúltima rodada, o Cruzeiro vai jogar sabendo dos resultados dos outros times. Ou seja, vai saber o que precisa fazer. Pode cozinhar, assim, o empate é melhor para mim nesse momento. Isso. Só que para chegar nesse patamar, nesse nível, na penúltima rodada contra o Grêmio, depende desses três. Depende desses 3 jogos. Assim, como ele já quebrou a corrente do Avaí, que estava no pacote de 3 pontos em casa, aí, mais uma vez, vai ter que buscar fora, vai ter que buscar tipo um jogo que a gente acha improvável, como foi com o Corinthians, contra o Botafogo lá no Rio, assim, que eram jogos assim com tendências mais para derrota e acabaram virando vitórias. Aí vai ter que buscar esse de novo, esse fator do imponderável. Tem que buscar o imponderável de novo para conseguir. Não dá nesse momento, você não tem que contar com a sorte, você tem que contar com o seu desempenho. Seu desempenho não está conseguindo, está sendo aquém. Então, isso está sendo muito complicado no Cruzeiro. E o Abel está tendo essa semana cheia de novo. Ele não vai ter o Pedro Rocha, ok, tudo bem. Mas ele pode voltar a testar. Ele pode tentar uma coisa diferente. O Ezequiel nunca começou uma partida. Tenta uma vez, tenta ver se ele consegue dar uma mobilidade maior no drible, conseguir servir mais a bola para a área para o Fred, ao invés de ficar só tentando cruzar. O Fred fica mais de frente para o gol, para ele fazer o gol, para empurrar a bola para a rede. Pode tentar isso. Aí você vai ver. Aí você vai ver as coisas ridículas. Aí você vai jogar contra o Santos, que é um time que fica com a bola, ele vai entrar com o Fred. Não, tinha que ser um time rápido. Tem que jogar no contra-ataque, né? Contra o time do Santos, ele dá espaço para jogar. Sim, aí ele vai jogar com o Fred. Se ele jogar com o Fred, assim, vai perder 45 minutos. Por exemplo, no jogo que tem que jogar, ele não entra. Agora, nesse jogo, que é um jogo que eu preciso ser rápido, preciso ser veloz, preciso dar uma agilidade, eu preciso de 3 ataques e fazer um gol. E acabou o jogo. É isso. O Fred ainda continua. O Fred, ele não vai conseguir entregar nessa proposta, que é a proposta que eu vejo pro jogo. Também acho improvável, assim, porque o Fred está jogando de costas pro gol para tentar fazer o pivô, que ele está jogando isso com alguma frequência, ao invés dele ser o cara para fazer a tabela, para ele estar lá no momento que a bola vem, um passe, né, o cruzamento da esquerda, da direita, assim, que ele esteja lá com a presença para ser o centroavante que ele sempre foi. Então, assim, precisa dessa jogada ser quebrada dos lados de campo. Pô, Gilvan, você tá sendo paradoxal. Você fala uma coisa, depois fala outra. Aí, não. Depende da estratégia do jogo. Não, vamos botar o contra-ataque no segundo tempo contra o Santos. Pode estar perdendo. Você tem que começar com a estratégia do contra-ataque no começo. Já para mostrar, falar assim, não posso ir com tanto seja o pote, não. E aí, talvez começar com o Fred nesse jogo possa não ser a melhor estratégia, mas cabe ao Abel tomar a decisão. Vamos falar aqui para a gente começar a fechar a questão do Cruzeiro, Fluminense. Como é que é as 5 rodadas dos amiguinhos? Fluminense pega o CSA, Palmeiras, Avaí, Fortaleza e Corinthians. Vejo o Fluminense com uma tabela legal, né? Que CSA, Avaí é a mesma lógica que o Cruzeiro fez. Só que o Fluminense pode fazer 6 pontos e o Cruzeiro só tem 1 por enquanto. E aí o Fortaleza, na penúltima rodada, o Fortaleza já pode ser, já passei, já tô na Sul-Americana, não tem mais risco de cair, e jogo de compadre. Então tem Quer pegar essa cornetinha aí? Aproveita e pega ela, já deixa ela no jeito aí que eu vou dar uma cornetadinha. Manda aí, quem que voltou pro Fortaleza e ajustou o time, que o time já está praticamente nível do rebaixamento? Qual é o nome dele? Rogério Ceni, né? E o que o Rogério estava tentando fazer aqui? Ajustar esse time e fazer a limpa no Cruzeiro e não permitiram que ele o fizesse. Mas, enfim, ele voltou para o Fortaleza, resolveu o time fazer e ele ia conseguir. Eu cravo isso aqui. Ele ia conseguir fazer o time reagir
se tivesse permitido ele fazer as mudanças que ele estava desenhando para o Cruzeiro. Se minha avó tivesse bigode, ela ia chamar meu avô. Não, mas que seja! O Diego Grão, acho que é outro. O time do Fortaleza é melhor que o time do Cruzeiro. O Cruzeirense vai ficar raro com isso. Mas é assim, o que o Cruzeiro tem que fazer é comprar uns meninos que estão jogando bola lá. Entendeu? Porque tá faltando grana, tem que comprar dos times menores, não vai dar para comprar lá no exterior. Então, tem uma galerinha boa no Fortaleza que dá para comprar. Ceará pega São Paulo, Flamengo no possível jogo do título, né? Atlético Paranaense, Corinthians e Botafogo. É azedo. O Ceará tem uma tabela azeda. Aí, ó, o Ceará tá com mais dificuldade que o Cruzeiro e o Fluminense. Você concorda? Nossa, sem dúvida. A tabela do Ceará é bem complicada e você tá pegando times que estão muito interessados no campeonato ainda. Muito interessados. Não vai ter vida fácil pro Ceará. E o Botafogo vai pegar Corinthians, Chape, Inter, Atlético Mineiro e Ceará. Esse jogo, Botafogo e Ceará, pode ser o jogo do rebaixamento na última rodada. A pergunta é, o Cruzeiro quer estar nessa última rodada, nessa briga? Essa é a pergunta. A briga pode ser só do Botafogo e do Ceará, entendeu? Sim, o Botafogo pode chegar perto de cair também, porque a tabela do Botafogo também é bem enjoada. Tem uma série tem o jogo da Chape e o jogo do Atlético, que pode ser que tenha, mas o Inter, o Corinthians também é a mãe, né, cara? Foda, é uma no cravo, outra na ferradura. Mas, assim, esse jogo do Botafogo e Ceará... Mas o Corinthians ainda precisa se confirmar no G6, G7, que pode virar G8 ali, para conseguir até terminar o ano assim com a barra um pouco mais limpa. O que me preocupa mais, na verdade, é o São Paulo, porque o São Paulo em casa tomou a tamancada do Fluminense, o time está instável. O São Paulo é um time assim que você não pode confiar no São Paulo. Não, o São Paulo é um time muito instável. Cruzeirense e São Paulino é só irmãozinho, mas um para avacalhar o outro é uma beleza, né? Esse jogo Ceará e São Paulo, anota aí. Pode ser 3 pontos pro Ceará, que vai ficar caro lá na frente pro Cruzeiro correr atrás. Mas tá legal. Assim, o que eu tô mais interessado na zona do agrião lá embaixo do que na parte de cima da Libertadores, que, em suma, com o Flamengo vencendo ou não a Libertadores, vai ser a mesma patota. Vai ser Inter. Eu tava torcendo pro Bahia chegar, talvez com o potencial título do Flamengo na Libertadores, que nós vamos falar no final, a gente tenha um final de temporada ali para o G8, né, incluindo o Atlético Paranaense, um pouquinho mais disputado, para as pessoas brigarem pelas 2 últimas vagas da Libertadores. Olha, eu também acho que sim. E a gente tem que ficar de olho. No nosso caso, a gente fica mais de olho na parte de baixo, que é onde está o Cruzeiro, que a gente está concentrado, mas o fiel da balança para o Cruzeiro não vai ser nem Ceará. Eu estava vendo a tabela aqui do CSA. O CSA pode ser o fiel da balança do negócio. Com certeza. O Cruzeiro e CSA, Fluminense e CSA. Só que o CSA pode fazer 6 pontos também, né? E aí vou entrar nessa briga aí. Porque o CSA ainda aspira fugir do rebaixamento. E assim, o CSA tem vendido caro essas derrotas, entendeu? O CSA não está sendo bonzinho assim, por mais que o time seja limitado, que tem lá o grande Apodi, e você tem que dar uma moral para os caras, que eles estão se empenhando, estão disputando uma Série A, apesar da fragilidade do time, digna. Mais digna, inclusive, do que Botafogo, Cruzeiro, Fluminense. Assim. Eles vêm de 4 derrotas seguidas, né? Então, o que acontece? Esses 2 jogos contra Fluminense e Cruzeiro é justamente para falar assim, ó, vocês caíram ou não? Para o jogo da vida deles do ano, são esses 2. Então, assim, vão ser jogos divertidos de ver, sabe? E se o CSA azedar, o jogo vai ficar mais divertido de ver. Pena pro lado pro Cruzeirense, pena um pouco pro torcedor do Fluminense. Ué, pena não. Porque o time que sobe da segunda para primeira, ele sabe esse nível de esforço que ele tem que ter. Não, é outro campeonato. Outro campeonato. Ele joga Série B? Ele joga para ser melhor que 4.
A chance dele aí, ó. A chance dele foi só. Se eu preciso ser melhor que esses 4 aí, eu preciso ganhar do Cruzeiro, preciso ganhar do Fluminense. Não, nesse momento eu não tenho a menor dúvida disso. Então, assim. É imperdível o jogo Fluminense CSA dessa rodada também, viu? Não só pro Cruzeirense, mas qualquer gente o pessoal que tá afim de ver um jogo corrido, pode ver que eu acredito que vai dar samba. Vamos passar pro Galo? Vamos, porque o Cruzeiro tomou conta. Toca o sino aí. Galão, 13º, 13, 41 pontos. Tá livre já, não? Praticamente. O Atlético não tem muito do que reclamar, não, porque 41 pontos nos últimos 5 jogos, ele vai precisar dos 15 pontos, ele vai precisar de 4 para chegar nos 45. Só que já poderia ter encaminhado mais ainda esse negócio. Tudo bem, um empate fora de casa, saindo atrás contra o Fluminense, conseguindo aos 43 do segundo tempo lá. Quando o jogo melhorou para o Atlético, acabou o tempo. Foi exatamente. Então, nós temos que pensar que o ponto conquistado foi legal, mas o Atlético poderia já ter cravado a sua permanência na Série A sem grandes riscos. Não que haja, o Atlético tem 1% de ser rebaixado, segundo os estatísticos, assim, os matemáticos, assim, porque realmente quem está embaixo está contribuindo assim, assustadoramente. Acabamos de falar do Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, Ceará. Não vai fazer tanto ponto para te encostar assim, né? Não vai. O Atlético tem 15 para disputar, precisa de 4 para se confirmar. Uma vitória, um empate. Domingo tem Atlético Paranaense em casa. Apesar do Atlético Paranaense estar jogando de uma forma mais solta no campeonato, mas é que ele solta assim, vamos para dentro. Tem vendido muito caro. Eles jogam bem, ponto. Eles jogam bem. E ele vende caro. Se você der bola, você vai perder. Exatamente. Se der bola, você vai perder. Só que o Atlético entendendo isso, eu acho que vai conseguir se safar sem muito contratempo, assim. Mas parece que o time... Pode falar. Aí você pensa assim, a situação do Atlético não tá tão tranquila assim. Tá tranquilo se a gente pensar que agora o campeonato virou para fugir do rebaixamento. Assim, o Wagner Mancini tá tentando vender vento engarrafado para a torcida do Atlético, como se fosse mas é isso, falando que ainda há possibilidade de chegar no G6, pode virar G8, assim. Isso que eu ia te perguntar em seguida. G8, Flamengo campeão da Libertadores, o Atlético Paranaense lá em cima, o Atlético está com 41 pontos. E o 8º, que seria... Hoje é o Corinthians. Hoje o Corinthians tem 50 pontos, são 9 pontos de diferença. Tem 15 para disputar. É apertado, né? Não dá. Vamos ser honestos com o torcedor e com o ouvinte. Não dá. O Atlético tem que passar Bahia, Vasco, 44, 43 Goiás e 42 Fortaleza. Olha só, isso assim, estou falando só para chegar no Corinthians. 1, 2, 3, 4 times o Atlético tem que passar. Isso sim, sem margem de erro e os outros times tropeçarem. O Atlético ser muito eficaz nos seus próximos 3 jogos, pelo menos assim. 4 jogos assim. Vamos lá, vamos ser positivistas, depois eu vou ser negativista. Você tem aí confrontos diretos: Bahia, Corinthians e Inter. Se eu quero diminuir a diferença, tem ganhado os 3. 9 pontos. E Atlético Paranaense é o outro que está lá em cima, mas ele não entra nessa briga direto, mas aí são 12 pontos. Se o Atlético quiser salvar a temporada, é brigar pela vaga da Libertadores com um potencial G8. Só que assim, trabalha com isso. Só que aí tem várias variáveis, como diriam os engenheiros do Avaí. O Flamengo tem que fazer a parte dele, o Atlético tem que ganhar de um monte de gente e batalhar. Eu acho que o Atlético vai acabar sendo... vai ser glorificado, olha que palavra linda. Vai acabar conseguindo uma vaga da Sul-Americana nessa tiriça que foi esse campeonato brasileiro.
Porque se aparece... Não, a vaga na Sul-Americana é bem provável mesmo. Porque virando com potencial título do Flamengo, a vaga da Sul-Americana vai começar a abarcar mais gente lá na parte de baixo, né? E aí você, beleza, tô 13º, 14º, peguei a vaga na Sul-Americana. Não, mas aí comemorar a vaga de Sul-Americana pro Atlético, aí a gente tem que Mas eu acho que é o grau, pensar. é o atual nível do Atlético. Então, assim, então vamos lá. O Atlético jogou quantas Sul-Americanas? Ganhou? Não vem Comebol, não. Não, nenhuma. Ok. Nenhuma. Se não ganhou, tem que ganhar. Ponto. Nenhuma. Entendeu? Aí você, hoje e nem ano que vem, vai ter um time competitivo para ser campeão da Libertadores ou campeão brasileiro. Então tem que jogar onde? Dificilmente. Tem que jogar onde? Tem que focar Sul-Americano Copa do Brasil. Não era nem para ganhar a vaga da Sul-Americana esse ano. Ela vai cair no colo. Não, vamos lá. Vamos fazer um resumão. Que daqui 3, 4 semanas, assim, nós já vamos começar a fazer tropeiros assim, mais temáticos, assim, porque o campeonato vai acabar, né? Então já vamos começar a projetar a temporada 2020. Assim. Uhum. O Atlético entrou no Campeonato Brasileiro achando que poderia beliscar pelo menos um G6 de novo, pelo nível de investimentos, assim. O nível de investimento do time para o ano que vem vai cair mais. Ou seja, a tendência é que você tenha um time do mesmo nível ou inferior do ponto de vista técnico, né? Exatamente. O time pode funcionar muito melhor. Esse elenco vai ser muito modificado, porque vários dos veteranos vão deixar o clube. Dificilmente Leonardo Silva, Ricardo Oliveira, Elias ficam, muito difícil eles ficarem. Mas vamos lá. O Atlético tem que pensar mesmo nesse nível. O Atlético tem que pôr na cabeça, assim, eu sou grande clube? Sou. Mas nesse momento eu estou grande? Não está grande. É o famoso, eu estou na prateleira 1 ou na prateleira 2? Não tem nenhuma vergonha de ser da prateleira 2. Infelizmente, nesse momento é assim. Não dá para estar na prateleira de Flamengo, de Palmeiras, nesse momento não. Porque Exatamente. Não tem problema, o Atlético Paranaense está na prateleira 2 e ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Sul-Americana no intervalo de um ano. Exatamente. Então, assim, eu não vejo vergonha nenhuma nisso. Nenhuma. E vamos pensar, se o Atlético pensar na Sul-Americana como uma taça potencial, que além de dar um título internacional, dá uma vaga direta para a Libertadores do ano seguinte, 2021, como poderia ter conquistado esse ano se não tivesse vacilado na semifinal contra o Colón, que era um time inferior ao Atlético, mas... Deu mole, você viu? Deu mole. Com um time mais ou menos desse ano, deu para chegar longe? Exatamente. Então, assim, dá para ter conquistado o Sul-Americano desse ano. Seria uma conquista, terminaria o ano bem, aí o brasileiro ia ficar mais suave, ia ficar leve. Nossa, estou com uma taça na mão. É o que o Atlético Paranaense está fazendo. Eu estou com o título da Copa do Brasil no colo, estou na 5ª posição, vou tentar chegar no G4 para pelo menos eu conseguir mais dinheiro, porque os 4 primeiros têm mais grana lá da premiação da CBF. Então, assim, o Atlético vai ter que pensar isso ano que vem de novo. Qual que vai ser meu campeonato no ano que vem? Meu brasileiro vai ser para ficar ali no 18º, vou tentar ficar ali naquela primeira página da tabela. E vou focar nas Copas, assim. Vou tentar a Copa do Brasil? Vou focar na Copa do Brasil. Vou focar na Sul-Americana? Vou focar. E tentar jogar no nível que o time pode oferecer. Não querer projetar ser campeão brasileiro. Muito maior. Exatamente. É isso que eu acho que falta dos times mineiros. Nós vamos falando de Minas. Planeja. Esse timaço do Flamengo de hoje está sendo construído tem 5 anos já. Poxa, vai devagarinho, né? Vai indo, que vai chegando. E aí, com o trabalho, as coisas brotam. Se semear e jogar água todo dia, vai dar fruto. O problema é que é sorte, né? É sorte. Não acredita em sorte, não, gente. Acredita em trabalho. O exemplo que você citou do Flamengo, ele é muito pontual, que a direção atual do Flamengo, assim, que a anterior, que era do Eduardo Bandeira de Mello, assumiu em 2013 e começou a reconstruir o time. Deu sorte de ganhar aquela Copa do Brasil em 2013, ok, mas não estava no planejamento. Eles mesmos desenhavam assim, eles iam levar 3 anos só para sanear o clube financeiramente, para deixar as contas em dia.
Aí os próximos 2, 3 seriam para começar os investimentos. Foi o que aconteceu. Vieram os tropeços, mas se você pensar bem, foi dentro do planejamento que o Flamengo fez, eles estão conseguindo acertar. O Flamengo foi vice-campeão brasileiro ano passado, chegou à final da Sul-Americana em 2017, chegou em semifinal de Copa do Brasil também em 2017, ou seja, ficou ali beliscando, brigando. Sempre estava ali. Aí, de 2018 para cá, o time deu um salto de qualidade que o planejamento lá atrás permitiu, de trazer Bruno Henrique, Arrascaeta, o Gabigol, etc. Igual você falou, foi em 2013, são 6 anos. 6 anos para chegar no patamar que está hoje, assim, de que no mesmo fim de semana pode ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Assim. Foi sorte? Não. Foi um trabalho e foi assim, resistência da diretoria e resiliência de não ficar escutando as críticas de torcedor. Torcedor imediatista, que é para ontem, né? Não quer para agora, quer para ontem. O Flamengo conseguiu fazer isso. Simplesmente conseguiu se planejar. Dá para o Atlético fazer, igual, por exemplo, você vai ter esse sprint final aí. Ó. O final da ação silvestre do Atlético é agora. E dá para fazer bonito. Dá para mostrar que tem esperança, botar a meninada lá para jogar um bocado, ter um planejamento para o Mineiro que mostre a meninada. A gente fica muito preocupado com o time principal. E nós vamos, o Tropeirão Cast, ao longo do processo de descanso do futebol, dito futebol elite, né? Nós vamos ficar de olho. Eu quero saber qual que é o time do Atlético que vai participar da Copa São Paulo. Entendeu? Porque de lá que vai sair. É de lá que sai o menino, entendeu? Assim, é de lá que pode sair o grande jogador que vai ser a base do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então, é a nossa obrigação começar a trazer isso e refletir. Olha, você viu o jogo não sei o quê? Dá uma olhada lá, pega os highlights que tá no YouTube, vamos colocar no nosso segue a gente lá no Twitter do Tropeirão Cast, que tem os highlights lá do jogo do Sub-17, Sub-15, Sub-23. E aí, aos pouquinhos, a gente perceber. Dá para evoluir. Então vamos fazer isso para o Atlético, para o Cruzeiro, para o América, para mostrar, tem muito mais futebol do que isso aqui, aqui em cima. Passar para o América, meu amigo? Vamos pro Coelhão. Hoje o Galo tá mais tranquilo. Hoje tá tranquilo. Agora depende dele. Né? O que ele quer? Se ele quer acabar de forma bonita ou se ele quer acabar de forma sem graça, como foi essa temporada do Atlético. Toca o sino, América... É agora ou nunca, meu amigo. Quem errar tá fora. Faltam 2 jogos na Série B. O América vai pegar o Guarani. E analisa a tabela daqui, analisa a tabela dali. O América tem a tabela mais fácil. Guarani, que não luta por mais nada. E São Bento. Praticamente rebaixado. E, cara, tô lá. Tô fazendo conta. Tem uma próxima rodada. O América pega o Guarani. Próxima pega o São Bento. O Atlético Goianiense pega o Brasil de Pelotas fora de casa. E o Sport Recife. O Curitiba pega o Bragantino e o Vitória. Eu falei, opa! Peraí, deixa eu ver. Então o Atlético Goianiense vai pegar o Sport Recife? Tá classificado. O Sport pode jogar relaxado. Mas é jogo grande. O Curitiba pega o Bragantino, também é jogo grande. E aí, tô lá fazendo as minhas matemáticas, pensei, se o Curitiba empatar e o Atlético Goianiense empatar e o América vencer o jogo contra o Guarani, ele vai para a última rodada com o Curitiba Atlético Goianiense com 61 pontos e Curitiba com 16 vitórias, Atlético Goianiense com 15 vitórias. O América vencendo o Guarani, ele também vai a 61 pontos, mas com 17 vitórias. Isso mesmo. O América pode depender só de si próprio contra o São Bento, o último colocado, jogando em casa no Independência. Fala, meu amigo. É a pressão, é a pressão que a gente vem falando, assim. Se o América teve alguns tropeços no meio do caminho, assim, em casa, que poderia ter deixado ele numa situação mais confortável na tabela. Os tais 4 pontos, né? Perde 2 aqui, exatamente. Perde 2 ali.
Exatamente. Que foi principalmente contra Paraná e Ponte Preta, que foi um empate, uma derrota, mas vamos pensar assim, que o Atlético Goianiense ter que encarar o Sport Recife, mesmo classificado, já é um negócio pesado, porque a pressão vai jogar toda para o Atlético Goianiense ter que encarar um time que já está classificado para a Série A, tudo bem, mas é um time forte, é um time pesado, que vai querer terminar a temporada bem, não vai falar, não vou entregar, eu quero terminar bem com a minha torcida, eu vou fazer esses 3 pontos, eu não vou dar mole assim, e até para a dignidade do campeonato, os caras não vão simplesmente entregar a paçoca para o Atlético Goianiense fora de casa assim. O caso do Atlético, acho que o jogo mais complicado para ele é com o Sport, apesar de jogar fora contra o Brasil de Pelotas assim. O Brasil também está ali, ele tem um pequeno risco de queda ainda, então o Brasil ainda tem um interesse pelo campeonato, mas é um time assim, mais frágil. Agora, contra o Sport Recife, o América pode apostar muito assim. Se vier com empate, ter que depender de ganhar do Sport Recife na última rodada, aí eu posso até cravar com o América fazendo a parte dele, o América sobe. Mas vamos ter que aguardar o Coelhão para ver ele fazer a parte dele nesta sexta-feira, às 21h30, lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, entendeu? Não, e o mais bacana é que o jogo é hoje. O jogo importante da América é hoje, que o Brasil de Pelotas e Atlético Goianiense é hoje. Você está escutando na sexta, no sábado, já foi, corre lá para ver. E aí o América já joga contra o Guarani, sabendo um pouco o que tem que fazer. O problema é o América não pode perder. Se o América perder e o Atlético Goianiense ou o Curitiba empatar, praticamente dá adeus para a vaga. Aí a última rodada não tem chance. Então, se o Atlético Goianiense empatar, o Curitiba empatar e o América perder, tchau, já era. Não tem mais jeito. Sim. Mas eu acho que quem vai sofrer mais nesse processo aí é o Curitiba. Se o Curitiba empata com o Bragantino, perde para o Bragantino, ele vai para a última rodada jogando fora contra o Vitória, bem enrascado, sabe? Esse jogo do Curitiba e Bragantino, ele é bem importante nessa rodada, mas tudo depende do América. O América tem que primeiro ganhar do Guarani. Esquece os outros, espera rodar essa penúltima rodada acabar, mas ganha do Guarani. E aí a gente vê. Depende só de mim? Se depender só de mim, é só vencer o São Bento dentro de casa e correr para o abraço. O Vitória vai estar relaxado também, porque já chegou aos 45 pontos, porque o Londrina, que é o 17º, tem 36, então eles fazem no máximo 42. Então, não tem... O Vitória vai mais tranquilo e pode complicar por essa tranquilidade. Ele pode não fazer um grande jogo, mas ele pode complicar por essa tranquilidade, no caso do Curitiba. A gente tem que torcer pro empate, né? Assim, porque às vezes são times inferiores, mas assim, é aquele jogo azedo, 1-1, 0-0. O importante é que esses times que estão acima do América percam pontos. Eu acho que... é possível de perder, é muito possível de perder pontos. O CRB tem uma chance quase impossível, que é todo mundo ir perdendo tudo e ele ganhar tudo. O CRB e o Paraná. Eu acho que o Paraná já não tem mais chance. Eu acho que porque o Paraná já jogou, o Paraná já está com 37 jogos, ele só chega a 58 pontos. O Atlético Goianiense já tem 60. O Paraná já está fora da briga. Que eu acho que ele empatou essa semana. O importante é, esquece os outros, Américas, ganha do Guarani. Pega os 3 pontinhos e aí você vai saber em que colocação você está. Se tiver entre os 4, é caixa. Eu acho que aí é só ganhar do São Bento dentro de casa. Aí tá dependendo se os outros vão errar ou não. O que o América precisa fazer é: eu vou fazer os 6 pontos. Ponto. Se vocês não fizerem, a vaga é minha. Erro zero. É isso mesmo. O América tem que entrar em campo contra o Guarani, contra o São Bento, erro zero. Zero mesmo. Eu vou fazer 64 pontos. Vocês podem fazer 66. Depende de vocês.
E se o, Exatamente. e se o América fizer é, é, ganhar todos os jogos, né? E os outros não ganharem e ainda assim empatarem com o 64, o América vai ter mais vitórias do que a Curitiba Atlético Goianiense. Então, a América tem que ganhar os dois e ponto. Vamos para o próximo item, que é um item especial hoje aqui. Nosso tropeirão tá ficando longo, mas final da Libertadores. Rápido e rasteiro. Flamengo ou River? Flamengo. Por E quê? eu explico por quê. O Flamengo tá um time mais embalado no momento, tá mais certo. O River, a Libertadores toda do River foi muito oscilante. Apesar do River ter uma camisa mais pesada que a do Flamengo na Libertadores, pode chegar ao seu quinto título. Mas o Flamengo tá no momento, o time está muito bem encaixado, o time sempre procura o gol. O River tem algumas deficiências ainda no seu ataque, tá com alguns probleminhas lá no ataque. Não sei se não sabe se o Prato joga. O Prato estava para ser o titular e depois o Galhardo acabou evitando, não colocando ele em campo. Mas o Flamengo tem, como é um jogo só, vou pensar pragmaticamente, um jogo eu acho que dá Flamengo. Se fosse ida e volta, aí eu poderia apostar que o River Plate poderia fazer o resultado em casa e buscar no Maracanã, etc. Eu penso ao contrário. Se fosse dois jogos, o Flamengo ia deitar o cabelo. O Flamengo tem mais time que o River. O problema é o tal do um jogo, né? Que eu acho que o River pode aprontar. Eu torcerei pelo Flamengo. Ah, mas por quê, João? Porque eu torcer pro Flamengo, não sei o quê, rival do Atlético, e não sei o quê. Eu gosto muito do futebol argentino, sou apaixonado com o futebol argentino, mas trabalho bem feito tem que ser condecorado. O River já tem sido condecorado como o ótimo que trabalho. É o melhor trabalho da América do Sul nos últimos anos, é do River Plate. Não obstante, ganhou tudo que está ganhando e está chegando em tudo quanto é final que chega. É isso. Foram 15 títulos com Marcelo Galhardo no River Plate. 15 títulos. E o cara vai embora pro Barcelona e tem que treinar o melhor mesmo. O cara é fera. Galhardo, a sorte nossa que não vai treinar a seleção argentina. E aí os caras estão na ponta dos cascos, são ótimos mesmo. Talvez o time desse ano não seja tão legal quanto o time do ano passado, mas o Flamengo trabalhou para chegar onde está. E quem trabalha para chegar onde está tem que ser glorificado, né? Tem que chegar lá no ápice mesmo. Aí uma Tem que ser coisa recompensado, né? e é legal, e é legal ver, sabe? Sabe, esse time do Flamengo, ele me lembra o São Paulo do Tele. Sabe, que futebol bonito, que coisa gostosa de ver, né? Olha que organização, que trabalho bem feito. Olha, quando joga com um time misto, tá jogando na mesma intensidade. Legal, é bom ver isso. Isso aguça para que os outros façam do mesmo jeito. Lembrando, foi lá o São Paulo do Tele que criou essa nova mística da Libertadores. E tomara que o Flamengo puxe uma nova mística que é assim, vamos organizar, gente? Isso aqui é o esporte. Quem viu as cenas do time lá indo pro aeroporto, você faz, vixe, é muito legal, né? Mas a gente já viu essa cena com o pessoal do Corinthians, no Mundial Interclubes, a gente já viu a mesma cena com o São Paulo, até aqui no Cruzeiro, quando foi pro Mundial lá, a gente viu a mesma cena. A gente tem que ver essa cena ano após ano, sabe? É incomodando mesmo, é chegar, ir lá no Mundial e falar assim, ó, vocês podem ter mais dinheiro, mas que a gente joga mais bola, a gente joga. Não, também. E vamos pensar no outro aspecto da Libertadores. O futebol brasileiro tem um poder de investimento, pelo menos, só em relação aos argentinos, pelo menos 5 vezes maior. Ou seja, você tem mais recursos para contratar os melhores jogadores. Nós somos mais desorganizados, só. Exato. Se a gente tivesse o mínimo de organização, de 10 Libertadores, o futebol brasileiro ganhava 8. Vai ser bem pragmático, assim, se tivesse ganhado todas, assim. É isso que tem que acontecer. O Flamengo mostrou esse novo caminho.
tem tudo para buscar esse título lá em Lima, apesar das confusões, da Conmebol, etc. E só fazer um parênteses com o Jorge Jesus. Ele trouxe, não foi só uma metodologia diferente de treinamento, assim, mas uma visão diferente do Flamengo, do futebol brasileiro, que os clubes não estavam tendo. Tanto que ele gerou uma ciumeira nos outros treinadores. É preciso o tempo todo você ficar protegendo o Jorge Jesus, como se ele estivesse cometendo algum pecado de ter sucesso no Flamengo. Isso é um absurdo. Sabe aquele amigo bonito pra caramba, que todo grupo tem, né? O cara é bonitão e quando a gente chega na festa, ele, você fica com a menina mais bonita. Você fica morrendo de raiva daquele amigo. Fala, cara, dá um tapa no visual, corta o cabelo, vai, bota uma roupa bonita também, dá uma estica legal. Quem sabe você chega no mesmo nível. Pô, tá com ciúme porque os caras são mais organizados que os outros. Ah, os caras têm mais dinheiro? Eles sempre tiveram mais dinheiro. Só não sabiam usar. Exatamente, só não sabiam usar. Aí o que acontece? Nesse momento, o Flamengo soube usar o dinheiro, soube investir o que tinha que investir, e agora tem a oportunidade de colher os frutos assim. Aí há rumores que o Jesus possa não ficar para 2020. Ok. O Flamengo o que vai fazer? Não vai contratar um técnico brasileiro, vai buscar outro estrangeiro, porque eles entenderam que dentro do métier de técnicos do Brasil, eles são tão mais do mesmo que eles só trocam de lugar, porque eles não estão trazendo nenhuma inovação, nenhuma movimentação. O Abel Braga é um exemplo. O Abel Braga tinha esse mesmo time na mão. O Abel Braga não conseguia fazer, na cabeça do Abel Braga, Everton Ribeiro e Arrascaeta não podiam jogar juntos. Pergunta para o Jesus o que ele fez. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Então aí o resto a gente conversa depois. Meus amigos, eu acho que vai dar Flamengo. Torço pro Flamengo, porque aí dá mais vaga lá na Libertadores, lá no Brasileiro. Aí deixa o brasileiro mais saboroso ainda. E valorizar quem é que tá. Aí, ó, até o cachorro é flamenguista. Ó. Ou não, acho que o cachorro torce pro River. Eu creio que vai ser um baita jogo. Eu tenho medo do gramado. Essa coisa de mudar rápido de estádio, mudar de sede, e aí vira um pouco de improviso. Algumas coisas não vão sair dentro do bem planejado, e talvez o gramado seja um ponto fraco. Mas quem quiser ser campeão, vai ser campeão em qualquer tipo de lugar. Meu amigo, abração pra você. Então, pessoal, um abraço. Até o próximo Tropeirão Cast. Um abraço para todo mundo. Vamos torcer. E semana que vem, o próximo episódio do Tropeirão Cast. Faltando a última rodada para o América e o caminho de Cruzeiro e Atlético até o final do Brasileirão. Um abraço para todo mundo. Até!